Como o Brasil atraiu a imigração italiana? Nesse vídeo a gente vai falar mais sobre isso. Fica aí até o final, curte, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações. Quer apoiar o canal? É possível fazer aí parte do clube de membros. Você vai ter, além de conteúdo exclusivo, também está lá no conteúdo exclusivo, por exemplo, músicas medievais vênetas, né, em língua vêneta, com a letra em vêneto e também a tradução em vêneto. Então vale a pena você também ser membro aqui do canal. Caso queira apoiar com qualquer valor, também é possível pelo Pix, né, 54992622828. Olha só, antes de você começar esse vídeo, caso você não tenha assistido o outro que eu falei sobre, dei uma breve introdução a respeito disso, então eles são complementares, aqui vai ter mais detalhes e vamos falar sobre outras coisas. Mas eu indico para você que não assistiu ainda, assistir esse vídeo aqui, aquele que está ali, os bastidores do Império na colonização europeia do Brasil, esse terceiro ali que aparece, o grande dilema. Então, se você assistir esse vídeo antes desse, melhor ainda, né? Porque você vai ter um pouco mais base para saber sobre o que eu estou falando agora. Bem, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada como é que tá o áudio também. Acredito que esteja agora. Tá ok. Qualquer coisa, vocês podem mencionar aqui no chat, não tem problema. Vamos lá, vamos começar o nosso vídeo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, o que acontece? A gente precisa relembrar que o projeto do Império Brasileiro era atrair esses colonos da Europa, né, para que eles já viessem possivelmente com alguma expertise, também com ferramentas, com tudo que eles pudessem vir, e, além do mais, que eles atraíssem uma imigração voluntária para o Brasil. Depois de um certo período, a estratégia era essa, que o governo não precisasse ficar mais gastando tanto dinheiro com propaganda e também para fazer com que essas pessoas se deslocassem de lá, né, principalmente de lá da Itália até o Brasil, que a imigração fosse voluntária. Para quem já assistiu aquele outro vídeo lá, por isso que é importante que você dê uma olhada, já percebeu que o governo teve muita dificuldade para atrair uma imigração europeia espontânea. Por que isso? Eu falo melhor no outro vídeo, que a imagem do Brasil ficou muito, mas muito deteriorada depois da imigração alemã para cá, porque houve propaganda negativa a respeito de como o Brasil tratava os imigrantes europeus aqui. Muitos alemães acabaram sendo maltratados no Brasil, enfim, por diversas formas, né? Não por violência, digo só violência física, alguns sim, né? Acabavam sendo contratados por outros patrões, e esses patrões acostumados na lida com os escravos acabavam também acreditando que essas pessoas eram escravas de certa forma, mas nem tanto assim, mas também por falta de pagamento, entre outras coisas, falta de residência, gestão das coisas. Então, esses colonos, os primeiros, né, alemães lá de 1820, eles acabavam escrevendo as cartas para os seus familiares na Alemanha, aconselhando que eles não viessem para o Brasil, porque era um local muito ruim, né? E aí essa propaganda que foi feita também negativa, de certa forma, pelos próprios colonos, chegou, né, lá no governo da Alemanha naquele tempo, e o próprio governo começou a desaconselhar a imigração para o Brasil, e isso ficou meio famoso, né, na Europa inteira. Então era difícil, foi muito difícil conseguir uma imigração espontânea depois, no nosso caso, né, da Itália, que começa a partir ali de 1870, mais forte, né? Foi bem difícil fazer isso e passou por uma série de etapas e estratégias que a gente vai ver como acabou funcionando aqui. Bom, é claro que daí depois, com todo esse histórico aqui, né, o governo brasileiro ele toma uma certa expertise do que fazer, do que não fazer, né, e aí ele vai aprendendo com seus próprios erros do início. Acho bacana a gente separar isso daqui em tópicos, porque são coisas que precisam que a gente vá numa certa graduação, né? Então, o curioso, o governo aprendeu ali com os erros, como eu mencionei para vocês, então eles pararam, por exemplo, de dar lotes. Quando os primeiros imigrantes foram chegando, eles acabavam dando lotes muito grandes, né? Lotes gigantes, e às vezes eram famílias pequenas, ou pessoas que não iam ter condições de plantar, enfim, aquilo que eles imaginassem, né, dar conta de todo aquele lote ali. Então, existiam, por exemplo, 3 categorias de lote no início. Então, era o lote de 60, 30 e 15 hectares.
geralmente quem chegou muito no início ganhava, todo mundo que chegava no início ganhava um lote muito grande. Então, por exemplo, chegava uma ou duas ou três pessoas para um lote imenso. Então, o governo foi vendo que isso aqui não era um bom negócio, porque o colono acabava tendo uma dívida muito grande para a capacidade que ele tinha para pagar, e também ele deixava aquela terra ali não sendo aproveitada de certa forma, porque a família era pequena. Então eles começaram a organizar direitos daqui. Então dividiram ali nesses lotes, lote de 60, 30 e 15 hectares, e passaram a avaliar a condição das famílias, a condição ali dos colonos, né? E claro que isso daqui, é óbvio, não era bondade, né? Era uma otimização da terra. O Império ele queria garantir que, por exemplo, uma família pobre não pegasse uma terra grande demais que não pudesse pagar. Daí você vai falar, Fernando, mas família pobre, todo mundo era pobre. Sim, mas existiam pobres diferentes, né? Existia aquele muito pobre, que não tinha condições mesmo, né? Aquele que geralmente chegava aqui, a família, por exemplo, não ia ter, já vinha sem ferramentas, vinha sem muita coisa, né? E existiam aqueles que eram, sim, mais pobres, mas não tão pobres assim, e já tinha uma família maior, tinha uma condição, né? Já traziam certas coisas para cá, e aí então ele já tinha uma condição um pouco melhor para lidar com o montante de terras. Bom, eles queriam assim que o colono produzisse, né, o máximo possível no menor espaço. Então esse daqui era o ideal, que eles dessem a terra e o colono conseguisse produzir o máximo, né, que ele teria a capacidade no menor espaço possível de terra. O decreto lá de 1867, ele não foi ali um estalo de genialidade, porque esse daqui foi um decreto muito discutido, né? E na verdade esse aqui ele foi um resultado de décadas de erros catastróficos das províncias. Então o governo imperial, a partir disso, desse decreto de 1867, ele percebeu que se deixasse na mão dos governadores locais, a colonização ela virava bagunça. Ela ficava uma coisa bem desorganizada e também se gastava muito dinheiro e os colonos ficavam ali na mão muitas vezes. Então eles aprenderam com aquele fracasso anterior para criar uma máquina um pouco mais eficiente em relação à colonização, né? Porque senão as coisas não iriam andar do jeito que eles queriam mesmo, e inclusive toda essa propaganda negativa que existia na Europa em relação a como o brasileiro tratava o colono europeu se deve bastante, não só ao Império Brasileiro, mas na verdade se deve bastante às províncias, né, que assumiram essa colonização lá no início e não lidaram muito bem, né, com esse aspecto aqui da colonização. Até separei aqui para vocês uma imagem, né, sobre o que a gente vai falar aqui abordando os tópicos. Então, a primeira imagem é justamente o que a gente está falando agora. Então, não era só o tamanho ali dos hectares de 60, 30 ou 15 hectares, mas também a capacidade de pagamento do colono. Isso era avaliado antes de dar o hectare para ele. Então, por exemplo, se é uma família pequena, como eu mencionei, não iria se entregar um hectare ali de 60, 30, né? Às vezes vinha uma pessoa só e aí depois, então, ele via que era possível e ia chamando os demais. Então, era meio ruim, assim, até por fator estratégico. Acredito que depois, quando eles já estavam aqui, eles começaram a escrever, né, para outras pessoas que tinham vontade de vir para cá, que já viesse com a família numerosa, porque daí se ganhava mais terra, né? Então, porque se vinha com uma pessoa só para ver, para desbravar e ver como é que era, e depois ia chamando os outros, possivelmente essa pessoa é um hectare pequeno e vai saber se lá tinha uma família grande, né? Então, eles avaliavam assim a capacidade de pagamento. Se a família era numerosa, ok, beleza, provavelmente essa família vai conseguir cultivar mais e vai conseguir pagar melhor num tempo mais curto. Então é possível dar mais terras para essa família. Então o Império ele fazia esse check-up financeiro, né, da família. Ele começou a fazer depois de todos esses transtornos que a gente acaba vendo nesse outro vídeo que eu mencionei para vocês também, lá do início, né, principalmente muito com a experiência dos alemães e o início da nossa imigração italiana para cá. Então, se você ali fosse uma família pequena e pobre, o governo, basicamente, o governo do Brasil, ele proibia, né, que você comprasse um lote grande, porque, sim, era possível, né, se você era uma família pequena, era possível você querer um lote de 60, chegar lá e falar, não, mas eu quero um lote maior. Mas a partir desse momento, dessa lei, né,
essa lei o decreto ali de 1867, então o governo começou a proibir. Então, se era uma família menor, ele não ia entregar um lote gigante para você, nem que você quisesse e dissesse: "Ah, mas eu posso pagar isso, aquilo". Não, a partir desse momento não tinha mais isso, eles começaram a colocar regras, né, em 1867. Por quê? Porque é óbvio, como eu mencionei para vocês, eles sabiam que você, né, tendo uma família pequena, ia conseguir cultivar uma porção menor, né, da terra e acabaria inadimplente, assim como muitos acabaram lá no início por falta dessa organização primária aí. Então, a gente consegue observar aqui na primeira imagem, né, 60 hectares, 30 hectares, 15 hectares. Se a família é pequena, como eu coloquei aqui para vocês na primeira imagem, só um homem e 2 mulheres ali, né, provavelmente a esposa, uma irmã, uma filha também, então eles não iriam entregar 60 hectares, porque já se observava que a família era pequena e não se tinha força suficiente, eles iriam acabar diluindo, entregando 1 hectare um pouco menor para a pessoa, tá. Então, e sabe o que acontecia se você não morasse no lote em até 2 anos? Bom, se você ali não morasse e não cultivasse o lote em até 2 anos, a partir desse momento você ia perder tudo. Então não era só chegar e morar. Já, claro, óbvio, tendo em mente que a pessoa chegava já contraindo dívida, né, não era assim. Se tem muito essa falácia: "Ah, vocês chegaram aqui", principalmente, pessoas que não são descendentes, né, de italianos, eu já ouvi bastante falando isso: "Ah, vocês chegaram aqui no Brasil e ganharam tudo". Não é assim, né. Eles tudo que era dado era cobrado depois, né, se adiantava e aí depois era preciso pagar. Então, se o colono não morasse, não firmasse residência ali, não cultivasse a terra em até 2 anos, ele não ia ficar com a terra, ele ia perder tudo. Era um critério, óbvio, que ele ficasse com ali. Bom, passando para o segundo tópico que a gente consegue analisar até na segunda imagem que eu coloquei para vocês, está escrito aí o barracão, né. Então, imagina você atravessar o oceano e ao chegar ter que morar num barracão, pessoal, num barracão. Até inclusive tem um nome aqui de bairro, de um dos bairros que a gente conhece aqui na minha cidade é barracão, justamente por isso, né? Porque eles chegavam e ficavam aglomerados num barracão. Então, esse daqui era um barracão coletivo, o colono chegava e ficava ali, não sabia por quanto tempo, muitas vezes eram vários meses, todo mundo aglomerado, sem as terras, por enquanto prometidas, né. Por quê? Porque ainda não tinham sido medidas. Então faltava um pouco de organização ali, no início, né, bastante organização, o colono chegava, não tinha as terras ainda, ninguém mediu, ninguém fez nada, e era uma situação meio, ruim, né. Então a pessoa ficava ali aglomerada num barracão junto com os parentes, mas junto com várias outras pessoas ali, e meio que se virando do jeito que dava, tá. Então, quando finalmente eles saíam, eles recebiam uma casa provisória, né, uma casa provisória de madeira, bem pequenininha, mas muito pequenininha, um quadradinho só, um cômodo. Imagina, muitas vezes, a sua cozinha, né, imagina o seu quarto não, né, geralmente os quartos são menores, né, os nossos quartos daí seria até exagero, mas acho que uma sala, assim, imagina a sua sala para 300, eu já li que é tipo, geralmente era 320, 380 pessoas, assim, dentro da sua sala. Então era uma coisa, assim, bem ruim, né. Bom, então eles precisavam esperar ali durante meses antes de ganhar, né, o seu hectare e a sua casinha, o seu de um cômodo, né, pra pessoa ir pelo menos ali se virando, né. Bom, ajuda de fato, como eu falei para vocês, ela era sim uma ajuda, mas ela já vinha como uma dívida, né. Então essa falácia de que a pessoa chegou aqui e ganhou tudo de mão beijada é mentira, tá. Então todo mundo que chegava aqui, se não tinha já um dinheiro para pagar, e a maioria não tinha dinheiro para pagar ali líquido já tudo, então, ele precisava trabalhar, ele já contraía uma dívida, como se fosse um financiamento, já adiantava, né, a propriedade, e aí depois ele precisava trabalhar para pagar tudo. O governo, ele dava 20.000 réis por pessoas, né, sementes e ferramentas ali na chegada, né, no início. Só que atenção, é como eu falei para vocês, não era nada de graça, tudo era um adiantamento,
que ele recebia, que seria cobrado depois, inclusive esses 20 mil réis. Tá? Era tudo um adiantamento, que é para a pessoa também não chegar ali sem nada e no final das contas, que adianta eu chamar a pessoa para vir para cá e ele não tem nada e aí não é projeto, né? No final das contas, né? Então você já começava, é óbvio, com essa dívida aqui rolando, né? Bom, a medição, né, do território aqui, ela era lenta, então era muito burocrático, isso fazia com que também o colono ele tivesse dificuldades de assim se manter no início, porque ele não ia conseguir plantar. Imagina vocês, chega ali, não consegue começar a plantar, demora 6 ou 7 meses ali para eles te entregarem um terreno, você vai viver como? Não vai ter, não vai aproveitar, não vai plantar, não tem ideia de quando vai chegar a próxima safra, porque você não tem nada plantado. Então, muitos imigrantes, eles tinham que ajudar a desbravar e medir os seus próprios lotes antes de se mudarem, porque o serviço também era escasso, a verba era escassa, né? As pessoas que vinham para cá, era tudo muito afastado, tudo muito sem transporte, sem estrada, então o Império incumbia muitas vezes que o próprio colono fizesse esse trabalho burocrático que deveria ser do Império, que o Império já devia ter feito, né, antes da pessoa chegar ali. Contudo, a gente precisa organizar algumas coisas, por exemplo, a moradia provisória, né, para falar um pouco melhor sobre isso. A casa que o governo dava, como eu mencionei, ela era bem pequena, assim, de 4 por 5, alguma coisa nesse sentido. Então, imagina, muitas vezes chegavam famílias numerosas, famílias de 7 ou 8 pessoas já, né, vivendo num cubículo de madeira enquanto eles derrubavam a mata virgem ao redor, eles mesmos, né, a própria família derrubava a mata virgem ao redor, morando nesse cubículo justamente para fugir ali da chuva, né, da chuva, do calor, mas era bem apertado mesmo. Então a gente consegue ver isso a partir da segunda imagem, que é o tópico 2 que eu falei para vocês, né? Já vencemos a parte da colônia, da chegada, e agora aqui do barracão, a pessoa, todo mundo aglomerado ali. Certo, agora, se a gente for aqui para a terceira imagem que eu mostro para vocês na tela, e está escrito aqui, trabalho, máximo 15 dias, mês, aí vocês vão entender por que eu coloquei esse desenho aqui. O imigrante, por uma questão lógica, né, ele não tinha dinheiro para comer até a primeira safra. Então, além de demorar muito para entregar o terreno para ele, né, ele certamente, depois que ganhava o terreno, ele tinha que primeiro plantar, tinha que desmatar tudo para depois plantar, para depois ter a primeira safra. Então, olha, isso daqui provavelmente muitas pessoas demoravam até 1 ano e meio, né, para ter uma primeira safra, desde a demora da entrega do território até eles próprios terem que tirar tudo. Então, era uma coisa assim bem demorada mesmo. O que o governo fazia? Bom, ele contratava, é óbvio, o próprio colono para construir as estradas, para construir toda essa parte pública que, por exemplo, nós temos hoje aqui no sul do Brasil, principalmente aqui, a gente está falando do início no Rio Grande do Sul, né? Daí depois isso foi se expandindo lá, né, para Santa Catarina, Paraná, mas esse início dos primórdios aqui é o Rio Grande do Sul. Então, basicamente, tudo que a gente tem aqui, ao contrário do que muitos falam, né? Se tem essa coisa, claro, eu entendo que em muitas partes do Brasil foi assim, né? A mão escrava é que construiu muita coisa, mas no caso aqui, né? No nosso caso, não foi, né? Não foi mão escrava, mas sim a mão do colono, né? Do colono europeu. Então, o governo contratava essas pessoas que estavam aqui já e não iriam ter condições de sobreviver até que tivesse uma safra para eles construírem as coisas, construir estrada, né? Enfim, colocar poste, fazer isso, aquilo. Então, o colono, ele tinha esse trabalho aqui para ele conseguir, pelo menos, se sustentar, um adiantamento, né, para ele conseguir se sustentar até a primeira safra, mas é claro que aí, então, ele não estava também recebendo esse dinheiro de graça, porque ele abriu as estradas, ele fez toda a infraestrutura aqui, né? Novamente, não foi mão escrava, ele foi pago por isso, né? E foi o colono europeu, no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul e também, acredito, em muitos lugares, ali em Santa Catarina, Paraná. A princípio, óbvio, né, parecia bom, mas só que claro que havia a regra, uma regra de ouro é que você só podia trabalhar na estrada no máximo 15 dias por mês, não podia trabalhar além disso.
E aí tem uma lógica, né? A gente está vendo ali a terceira imagem. Por quê? Né? Por que só 15 dias por mês você podia trabalhar na construção da via pública, enfim, das coisas públicas? Para garantir que você também não abandonasse a sua plantação. Era necessário que você tivesse, então, 2 trabalhos. O colono ele precisava construir o que não existia, nada existia, ele precisava construir as estradas, precisava construir tudo, e também a sua plantação. Então o governo queria que o colono ele fosse operário, né, metade do tempo, e agricultor na outra metade do tempo que lhe sobrasse, né. Era o sistema ali perfeito para o império, né, para se ter um autofinanciamento, digamos assim, tá? Eles esperavam, essa daqui é uma peculiaridade que a gente encontra, que os colonos, eles esperavam um período em que o mato derrubado estava secando, né, antes da queimada, para chamar os colonos ali depois para as obras. Então o governo, eles esperavam isso, o período que o mato estava secando, aí e eles chamavam eles para as obras. Ou seja, o governo usava o tempo morto, digamos assim, né, da agricultura para construir a infraestrutura também das regiões do sul do Brasil, né, e querendo ou não, a um preço mais baixo, né, um preço um pouco mais baixo, digamos assim, porque se você fosse contratar uma empreiteira, alguma coisa, sairia muito mais caro. Então, se tem o colono, em nível, digamos, do que um trabalhador, um assalariado daquela época ganhava, ele não ganhava mal. Mas só que para esse serviço, sairia muito mais caro para o governo se ele contratasse efetivamente uma empresa que fizesse isso, que seria o adequado, né? Seria o mais adequado que ele contratasse uma empresa. Então, querendo ou não, o governo ganhava essa vantagem, o colono também ganhava, enfim, porque ele estava ganhando dinheiro liquidez, ele não tinha aqui o dinheiro brasileiro, né? Não tinha como arranjar isso, ele não tinha nem o que vender, né? Porque ele chegou aqui, então existia isso daí. O governo ganhava porque não estava gastando um horror com uma empresa, e o governo e o colono, né, apesar dele não estar ganhando o que ele devia ganhar para fazer isso, ele tinha liquidez ao mesmo tempo. Então o governo ele pagava cerca de R$ 2.000 por dia, e os colonos usavam esse dinheiro para pagar o lote adiantado, porque o pagamento adiantado o Império previa que o colono ganhava 6% de desconto se ele pagasse adiantado. Então, ele acabava pagando adiantado, né? Muitas vezes. Muitas pessoas conseguiram pagar, assim, muito rapidamente os seus lotes por conta disso. Na cotação de hoje, né, vamos lá, isso seria como ganhar uns 100 ou R$ 120 por dia, R$ 2.000 por dia. O colono ganhava mais ou menos isso, 100 a R$ 120 por dia. É claro que, como falei para vocês, se fosse uma empresa, né, ela ganharia muito mais do que isso, né, para finalizar, para fazer a obra pública, mas esse era um modo que, claro, era um dinheiro que acabava. Muitas vezes, sim, o colono segurava alguma parte, assim, mas grande parte era devolvido para o império, né? Era um autofinanciamento, né? Para bater ali, bater estacas, abrir caminho na mata, etc. Então, se o colono ele trabalhasse os 15 dias que o governo permitia, ele tirava basicamente um salário mínimo, mais ou menos, tá? E ainda para aquela época, e sobrava metade do mês para cuidar da própria plantação. Como eu falei para vocês, como funcionário naquela época não era ruim, mas, né, digamos, o trabalho em si, ele era gigantesco, então ele seria para uma empresa, e uma empresa ganharia muito mais do que esse dinheiro aqui, né. Era, querendo ou não, um empurrãozinho ali que faltava para ele não passar fome, né, para o colono não passar fome, porque ele chegava aqui já sem nada, né, antes da primeira colheita, né, e usar isso como propaganda, querendo ou não, positiva na Europa. Então o governo foi vendo aqueles erros que ele cometia anteriormente, fazia com que a imagem do Brasil ficasse péssima na Europa e não atraísse imigrantes, não atraísse colonos, né, para cá. Então eles começaram a fazer esse tipo de estratégia para, quem sabe, eles chegaram a esse posicionamento de que não adiantava fazer tanta propaganda institucional na Europa se existia essa imagem negativa, que a melhor propaganda que eles iriam ter eram os próprios colonos escrevendo para os seus familiares.
E nisso eles estavam corretíssimos, né? Depois de tanto erro, eles chegaram a essa conclusão. Então essa estratégia ela começou a funcionar para iniciar o processo de atrair colonos de forma espontânea, porque demorou muito, né, de 1820 até esse período aqui, 1800 final dos 60, início de 1870, né, demorou muito para acontecer essa imigração espontânea, e isso era custo, era dinheiro, né? Ela começa a funcionar essa estratégia para atrair os colonos de forma espontânea, como vemos lá na carta de um dos nossos imigrantes, chamado Paulo Rossato, que é aqui de Caxias do Sul, não é na cidade onde eu moro, mas é próximo daqui, dá uns 40 minutos, uma hora de carro, tá? Então, Paulo Rossato, ele escrevia ali, eu consegui acesso ali às cartas através de um livro que eu tenho, ele escrevia a sua família, residente em Valdagno, na província de Vicenza. E aí ele escreveu o seguinte: então começa a dar certo essa estratégia do governo do Império Brasileiro. Ele escreve isso para a família. Caro pai, você deveria ver que bela colônia comprei. Estou ansioso que venham meus irmãos e toda a família. Lá éramos servos e aqui somos senhores. Se estivessem aqui no mês de agosto, ajudariam a fazer a colheita do milho. Depois, meu pai e um outro ficariam na colônia para construir a casa e cuidar do trabalho na terra. E os outros 3 iríamos para o trabalho na estrada. Se estivesse alguém em casa para cuidar da colônia, eu teria de ir trabalhar na estrada e em 3 meses sobrariam 150 mil réis. Esse daqui é uma das cartas do Paolo Rossato, né, que ele escreve à família lá no Vêneto, em Vicenza, em Valdagno, né? Bom, aqui vencido agora esse tópico 3, a gente pode ir lá para o meu último tópico, depois eu leio também os comentários, né? Não se preocupem. No último tópico aqui nós temos efetivamente a colônia brasileira, né? O que acontece? O Caetano Pinto era um nome muito famoso da época porque ele era um marqueteiro, digamos assim, do Império, né? Um marqueteiro que vendia o sonho brasileiro na Europa. Então foi ele um dos grandes arquitetos e que bateu muito a cabeça para conseguir atrair a imigração espontânea, né, para o Brasil, europeia espontânea para o Brasil, Caetano Pinto. É claro que daí depois, ele começa a exagerar também na campanha de marketing dele lá na Europa. Ele vai para lá até nessa terceiro desenho aqui no final, mostra ele fazendo o marketing na Europa, prometendo coisas absurdas também, né? Ele prometia, não ele, né? A campanha dele, né? Enfim, os agentes brasileiros acabavam prometendo, por exemplo, asilos, escolas, cuidados médicos, né? Para atrair os colonos. Então, o regulamento prometia até asilos para órfãos, ou seja, orfanatos, não só para idosos, mas também orfanatos, né, de imigrantes, instruções primárias, religiosas e industriais, que é uma grande mentira, né? Isso aqui nunca teve. Então, o colono chegava aqui, ele ficava num barracão e aí depois de certos meses ganhava sua terra, não existia nada aqui. Ele que ia ter que vir para cá construir todas essas coisas ali. Então, eles acabavam fazendo as propagandas ali muito aquém do que se dava para a pessoa, mas efetivamente a ajuda da carta dos parentes falando da situação, enfim, que eles estavam conseguindo, né, prosperar de certa forma aqui, mais essa propaganda mentirosa que o Caetano Pinto, através do Império, promovia lá, foi um motor que conseguiu até que, enfim, né, fazer a atração da imigração europeia espontânea para o Brasil. Tá? Então, na realidade, todas essas promessas que ele fazia, na prática, era uma briga ali de poder que acontecia bastante no Brasil. Tá? Os presidentes das províncias, que hoje seriam os nossos governadores, mas naquela época o sistema do Brasil funcionava como funciona hoje na Europa, né? Então não existia governador do local, existiam os presidentes das províncias. Então, os presidentes das províncias, eles odiavam a centralização do império. Eles não queriam, né? Eles não gostavam dessa centralização do império. O imigrante, ele ficou bastante no meio desse fogo cruzado burocrático entre a briga do império para fazer com que os presidentes das províncias cumprissem as coisas. Então havia muita briga, né? Não é por nada que teve
bastante revolta naquele tempo, guerra civil no Brasil, né? A gente vê aqui no Rio Grande do Sul a Revolução Farroupilha, Pernambuco também, né? São Paulo já foi depois, né? Lá com Getúlio Vargas, mas tinha muita revolta, né? Muitas vezes essas revoltas eram até a gosto, né, dos presidentes das províncias, né? Eles deixavam essas coisas acontecer. Enfim, existia muito problema nesse período aqui. Então, e porque as verbas atrasavam bastante, né? As verbas para chegar da colonização atrasavam. O diretor da colônia vivia mandando ofícios desesperados, pedindo dinheiro que nunca chegava. Então existia um certo caos aí burocrático. Os colonos eles estavam em meio a essa guerra aqui burocrática entre império e as províncias. Houve até que naquele período ali em 1876, os colonos ali houve a criação da Inspetoria Geral de Terras e Colonização. Tá? Inspetoria Geral de Terras e Colonização. O governo central, que era o império, emitiu uma regra dizendo que o regulamento imperial valia para todas as colônias existentes. Isso gerou uma briga maior ainda de egos, né, com os presidentes das províncias, que eles não queriam perder o controle sobre quem entrava e quem saía das suas terras. Então, os presidentes das províncias tinham essa briga aqui. Então, no fim das contas, o imigrante ele acabou ali por muito tempo sendo um peão, né, num tabuleiro onde o império tentava centralizar o poder desse país continental, que é o Brasil, tá certo? Então, essa daqui, digamos, são um pouco mais a profundidade, né, da história, o que acontecia até então. Muito bem, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Adoro história, obrigado. Tudo bem, vamos ver. Fernando, bom dia. Minha família sempre dizia que vieram da Sicília, mas fazendo a árvore genealógica no site Family Search, descobri que todos eram da região de Abruzzo, de Chieti. Isso daqui é um erro comum, né? Não se deixem levar por esse tipo de às vezes história da família, porque a família não conhece direito. Uma coisa que acontece bastante aqui no sul do Brasil é que, como a boa parte dos imigrantes saíam do Porto de Gênova, né, porque era difícil, imaginem vocês, peguem aí no mapa da Itália, até vou ver se eu consigo pegar aqui rapidinho o mapa da Itália, porque aí fica melhor para falar para vocês, né, o que eu estou querendo explicar. Vamos ver se eu vou conseguir colocar aqui na tela para vocês esse mapa. Não, vou pegar um mapa melhor. Só me dê um minutinho. Então, porque geralmente o que acontece? As pessoas, a família, né? Ela acabava achando que o imigrante saía do local de onde ela partiu com o navio. E isso não é verdade, tá? Quase que 90% dos casos não é. Então, onde ela partiu com o navio é só onde ela conseguiu. Ela tinha que ir para pegar o navio. Já vou mostrar aqui na tela. Ó. Vamos compartilhar aqui o mapa da Itália, que aí fica melhor para a gente ver também. Onde é que está aqui? Está aqui, ó. Deixa eu ver se foi. E aí eu consigo também, vamos remover aqui. Vou colocar esse mapa e aí fica muito pequeno, né? Vamos deixar assim, ó. Então, olha só, pessoal. Tem o mapa da Itália aqui, como vocês podem ver, por exemplo, no caso do sul do Brasil, apesar de ele estar um pouco pequeno, né? Quem saía ali do Vêneto, a área do Vêneto é essa área que está aqui em laranja. Vamos ver se ele aumenta também para vocês. Aumentou ali, ó. Essa área aqui que tem Veneza, né? Padova, Verona, Vicenza. Então, quem saía daqui não ia direto para o Brasil. Vocês estão percebendo que o mar que se tem aqui é o mar Adriático, né, que é o Golfo de Veneza. Então, o mar Adriático ele vai desembocar lá no final. Onde é que ele desemboca? Ele vai desembocar lá no Mediterrâneo, se você vai descendo lá para baixo. Então, é ruim, né? Não tinha como... Imagina, olha só tudo que tinha que fazer. Ia ter que chegar aqui, descer, vou ver se está indo também para vocês. Descer tudo lá pelo Adriático, contornar aqui Bari, Taranto, pegar a Sicília, e aí para depois ir aqui por baixo, e aí então sair e alcançar, né? E para ir para o Brasil. Não, isso daqui não tinha condições, ninguém praticamente fazia isso. Então eles precisavam fazer o quê? Sair dessa área laranja, que é o Vêneto, e ir
justamente lá para Gênova. Então eles desciam, né? Eles pegavam aqui, e muitos, enfim, iam contra os transportes, ou regiões que já tinha alguma coisa de trem, ou ia de carroça, ou enfim, né? Arranjava algum jeito de ir. Então eles iam, desciam, iam para Gênova. Por que Gênova? Porque Gênova tem aqui o que eles chamam de Golfo de Gênova e eles já conseguem atingir, né, o mar para ir para o outro lado mais fácil para o Brasil, tá? Então, geralmente o que acontecia, quem saía aqui do norte, né, da Itália, tanto de Verona, Verona, de Veneza, ou da região do Vêneto, aqui da Lombardia, enfim, todo mundo ia para Gênova, porque esse era o porto que desembocava e que ia para as Américas, tá bom? Que era o mais fácil para a gente sair. Então todo mundo ia para cá. E um dos erros mais comuns que eu vejo as pessoas falando aqui, não, os meus vieram de Gênova. Tá, mas tudo bem, mas tem comprovação disso, né? De qual cidade? Não, não, não sei. Dizem que saíram do Porto de Gênova. Todo mundo saiu do Porto de Gênova, basicamente, quase 100% saíram do Porto de Gênova, né? Porque eles faziam esse trajeto, iam até o Porto, e era o Porto conhecido como Porto dos Imigrantes também, até, se não me engano, tem um museu lá perto do Porto de Gênova, de onde saíam, que é o Museu dos Imigrantes. Basicamente, todo mundo vinha para cá e aí depois ia para as Américas, né? O pessoal do norte, e aqui para a América do Sul, basicamente. E aí depois o pessoal que vinha do sul, né, muitos faziam ou saíam das suas próprias regiões, porque o mar já vem para cá, né? Enfim, e ia para lá, né? Então tem toda essa questão aqui que tem que ter cuidado, tem que investigar direito, porque os parentes geralmente não sabem, né, de onde vem e eles falam aquilo que eles ouviram. E outra coisa que também tem aqui, que eu me lembrei que é comum, que foi dito aqui, né? Meus parentes diziam que vinham da Sicília. Aqui também no Rio Grande do Sul tem muito disso, né? As pessoas veem alguma coisa, né? Ou tem essa base enfim, dessa cultura popular que vendem da Sicília e acham que vieram do sul da Itália, da Sicília, de Nápoles, e não vieram, tá? Não vieram do sul da Itália, mas sim do norte. Inclusive, eu já vi muitas pessoas falando sobre isso, né? Então, que vieram, até um caso aí próximo meu, que eles vieram aqui do Frio Veneza Giulia, né? De Caneva, mas só que, enfim, não está aparecendo aqui no mapa. É esse que está ao redor aqui, que está ao lado do Vêneto, o amarelinho, né? Vieram de Caneva e aí dizendo que vieram de Nápoles. Não, não vieram de Nápoles, foram de Caneva e provavelmente nunca passaram por Nápoles, né? Porque o mais comum é que saísse daqui também fosse para cá, para Gênova. Tá? E desembocasse ali nas Américas. Então vocês precisam ter muito cuidado com esse tipo de os parentes não fazem isso por mal, é óbvio, né? Eles também não sabem, e é uma história que eles foram, né? Pegando. Às vezes, o próprio imigrante lá contou para o seu filho, né? A gente partiu ali de Gênova, né? A gente veio de Gênova, mas veio porque era o porto lá, mas não que é a origem de lá. Sabe dizer se tinha embarcação de todas as regiões da Itália? Porque aí se explica talvez a família dizer que veio da Sicília. Obrigado. Sim, de todas não. Tá? Então, como mais ou menos eu já expliquei aqui, existiam centros. Contudo, vamos ver, vamos pegar aqui no mapa. Então, você disse que a sua família veio de Abruzzo, né? Tá? Provavelmente o que aconteceu? Por algum problema, alguma coisa, tá aqui, ó, Chieti, né? É isso, Chieti. Deixa eu ler de novo para não falar bobagem. Chieti tá aqui, ó, perto de Pescara. Então, provavelmente o que acontece? Olha só para onde eles estão. Chieti está muito mais voltada para o mar Adriático, não é verdade? Essa parte aqui que está no mapa, né, em roxo. Então, Chieti aqui, Pescara, está voltado muito mais para o Adriático. Então, provavelmente não havia saída aqui de Roma, né? Então o Vaticano está voltado para cá, né? Para essa parte aqui, provavelmente não havia saída do Porto de Roma, assim como não se tem conhecimento tradicional disso, de imigração que veio de Roma, né? Não se tem isso. Então provavelmente eles tinham que descer, né? Descia para cá, vão acompanhar, e aí
Por alguma ocasião ou outra, né, talvez o porto só de Sicília estava desembocando, fazendo alguma coisa assim, eles tiveram que descer e ir até a Sicília, né, com uma própria embarcação, às vezes, ou pegar por terra, geralmente, né, vem aqui, e aí da Sicília foram, né, fazer a sua viagem. Provavelmente foi isso que aconteceu, tá? Assim como todos os demais. Sim, meu antenato saiu de Cremona, veio através do Porto de Gênova em 1879. Basicamente quase todo mundo, né, veio de Gênova. Quase todo mundo, né? Não todo mundo, mas quase todo mundo. Até onde sei, meus antepassados saíram de Mantova e foram para Le Havre, França, lá por 1875. Curioso, né? Muitos, bom, existiam também coisas diferentes, mas como eu falei para vocês, a gente precisa ter cuidado quando fala sobre isso, porque muitas pessoas não conhecem. Entendi, obrigada. Isso mesmo. Então, o que acontece foi isso, né, pessoal? A gente tem que discernir um pouco, não pode confiar 100% ali nas histórias da família, eles não fazem por mal, mas eles também não sabem. A gente precisa ir um pouco mais a fundo, né, nesse tipo de questão. Bom, já aproveito e convido vocês aqui, nós vamos ter agora dia 16, olha só, dia 16 e 17, imersão DNA Vêneto, desvendando sua história. Então você vai ficar sabendo mais, né, sobre essa questão genética da sua família nessa imersão que a gente vai fazer. Vai participar o pessoal da Nexo Dino, que é uma empresa de genética, e vai falar com mais propriedade a respeito disso. Os primeiros inscritos vão poder ter aí os seus testes de DNA avaliados por essa empresa na própria imersão. Te convido, quer fazer parte, entra aqui no grupo de WhatsApp que está na descrição do vídeo, depois eu vou deixar fixado também lá. Tá na descrição do vídeo, depois deixo fixado nos primeiros comentários, tá? Faz parte. Já leio aqui os outros comentários do pessoal. Olha só, né? O pessoal falando, todo mundo de lá vieram para o Brasil, né? Então, isso acontecia bastante, essa trajetória de lá para cá. Então, vocês precisam ficar espertos em relação às histórias de família, porque nem sempre bate, mas sim, eles estão falando do local de saída, tá? Local de saída do porto e não efetivamente do local de origem de vocês. Vou colocar aqui na tela também o site da Nexo Dino. Eles aí são a empresa parceira que vão fazer essa imersão, né, comigo, dia 16 e 17 de maio, portanto, faça a sua inscrição, entra aqui no grupo manifestando, né, o seu interesse, que aí depois eu faço contato explicando direito para vocês. Entra aqui, você pode entrar no site deles, empresa muito confiável, e apresenta aí resultados muito melhores do que várias empresas famosas que nós temos no mercado, a Nexo Dino. Se você se interessar por alguma coisa que eles têm aí, é possível utilizar o meu cupom de desconto, que é o Lenguamare15. Lenguamare tudo junto e o número 15, tá bom? Você pode falar com eles tranquilamente, ver o que eles têm ali. E claro, né, mencionando aqui parceiro antigo já do canal, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, para a gente falar melhor sobre eles, que é a Alma Cidadania, tá? Alma Cidadania, se você quer saber um pouco mais como é que está toda essa situação, saber como funciona a situação da cidadania italiana agora, fala com eles, com a Alma Cidadania, eles vão conseguir te ajudar direito, né? Então não é só a cidadania italiana que eles trabalham, com outras cidadanias europeias, inclusive espanhola, portuguesa, Luxemburgo, vistos consulares, todo esse processo aí eles conseguem te atender direito, fala com eles também para pedir informações a respeito do momento atual em relação à Itália. Se você, enfim, quiser, né, encaminhar alguma coisa, enfim, com eles, você consegue ter um bom desconto através do meu cupom, mas não precisa falar, enfim, apresentar um cupom, é só dizer que chegou através do canal Lenguamare, tá bom, pessoal? Através do canal Lenguamare. Vamos ver outros comentários que nós temos aqui. O pessoal agradecendo. Vamos ver. O Varim Apic, ou Apic, não sei, tá bom? Minha avó, Binotto, trabalhou uma semana na colheita da uva. Legal. Trabalhou uma semana na colheita da uva. Vamos ver o que ele complementa aqui. Não recebeu o pão prometido. Falou isso até morrer com muita mágoa. Olha só, mas trabalhou aqui no Brasil ou era lá na Itália? Se puder colocar aqui, essa história dela foi aqui no Brasil ou foi lá na Itália? Que ela trabalhou e não recebeu nada. Então, porque é legal que a gente consiga recuperar essas coisas também, né? Então, se você conseguir colocar aqui no chat,
e aí eu fico sabendo melhor a respeito disso. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Sempre prestem atenção. Olha só, ele colocou aqui, ó. No Brasil, 2 colônias. Certo. Infelizmente acontecia muito disso também, né? Muitos problemas ocasionados. Então, sempre tentem, né, ir um pouco mais a fundo, porque existe essa confusão dos portos, né? As pessoas saíram do porto tal, mas não é que a origem dela era daquele porto lá, tá bom? Então, sempre tentem prestar atenção nesse quesito aqui. Muito bem? Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Trucou.